Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um diálogo da Feira Literária do Sol Itinerâncias 2022. Eu sou Maria Alice Campos, jornalista e escritora, e te convido a compartilhar a série de encontros online com escritoras da periferia de São Paulo. A Feira Literária do Sol é um projeto realizado pela produtora Pro, que em 2021 decorreu na Favela 20, na Cidade Dutra, na capital paulista. E agora estamos com as itinerâncias em outras comunidades, numa parceria muito especial de realização com a Nix, Diversidade e Economia Social, e apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Durante as itinerâncias da Feira Literária do Sol, acontecem atividades presenciais, atendendo prioritariamente a crianças, adolescentes e idosos. A partir de um veículo, a Kombi Literária, percorremos 5 comunidades na periferia, que recebem oficinas de contação de história, de poesia e música, cordel, cirandas e contos populares, e de ilustração, além de estantes de livros e espaço destinado à leitura. A programação você pode conferir na descrição do vídeo. A realização da Feira Literária do Sol agrega valores no âmbito cultural, na formação cidadã, colabora com a educação, a prevenção às drogas e o combate às violências. É também um incentivador no despertar de talentos locais. Na nossa programação online, que busca valorizar o talento de escritoras e poetas da periferia, temos 10 diálogos muito especiais com autoras da periferia de São Paulo, que nos contarão um pouco sobre a sua carreira e obra. E detalhe, os livros destas entrevistadas vão estar na estante da Kombi Literária para quem for acompanhar a atividade do projeto presencialmente nas comunidades na periferia de São Paulo. Hoje, o nosso diálogo sobre livros e seus autores conta com a presença de Carol Peixoto. Carol Peixoto é poeta e produtora cultural, parte dos coletivos Poetas Ambulantes, que realiza intervenções poéticas nos transportes públicos, e o Slam das Minas, em São Paulo, que são batalhas de poesias com recorte de gênero. Ela também atua no segmento cultural desde 2009, trabalhando com elaboração e formatação de projetos culturais em diversas vertentes. Também é responsável pela editoração de livros, criação de projetos gráficos, diagramação e publicação. Escreveu as publicações Mexe a Mão, 10 Luas e Bola, Lápis e Papel. Olá, Carol! Muito bem-vinda aos Diálogos da Feira Literária do Sol. Tudo bem? Tudo bom, Maria Alice. Um salve para todo mundo que está assistindo a gente. Muito feliz com o projeto de participar e fortalecer e chegar em tantos lugares, né? Acho que é muito legal quando a nossa obra consegue chegar onde a gente talvez não consiga. Conta para nós, quem é Carol Peixoto e como é a sua obra? Bom, eu sou poeta e produtora cultural. Hoje eu trabalho apenas com isso, mas de formação eu sou pedagoga. Trabalhei por quase 10 anos com educação infantil. E a minha mãe trabalha no segmento cultural há bastante tempo, há quase 20 anos. E quando eu estava no final da faculdade, para eu me concentrar mais assim, TCC, essas coisas, ela me fez a proposta de eu trabalhar com ela e conseguir mais tempo, né, ser mais autônoma do meu tempo e me dedicar aos estudos. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com elaboração e formatação de projetos. Mas na época era com projetos de terceiros, eu não me via como artista, apesar de já escrever, né? Tenho uma amiga, Clara, hoje, que ela sempre fala que nós mulheres somos incentivadas a escrever desde criança, né? Quando nos dão diários, essas coisas. E eu sempre tive o hábito de escrever, mas muito no lugar de crônica, assim, né? Contar um pouco da minha vida. E aí eu trabalhava com projetos de terceiros. Em 2012 foi quando eu conheci os saraus e movimentos literários, né, aqui em São Paulo. O primeiro sarau que eu fui foi o sarau da Cooperifa. E eu fiquei muito encantada com aquilo. Eu já gostava de poesia, mas acho que a poesia falada, as apresentações nos saraus, elas dão uma vida, né, para a poesia que não tem como não impactar. E aí eu comecei a querer direcionar minha escrita para essa linguagem, né, para a linguagem poética.
E esse ano, Você tem completando produção, 10. você tem produção de conteúdo de poesia, mas também tem infantil, né? Sim, então, como eu tenho esse lado, eu trabalhei com educação infantil, né, boa parte da minha vida, quando eu comecei a frequentar os saraus, eu via que existia um discurso sobre tragam as crianças, esse espaço é para todos, mas o conteúdo não era para todos, né? E aí, em 2013, quando eu fui publicar meu primeiro livro, eu não tinha o hábito de escrever para crianças, mas eu quis fazer esse exercício de tentar trabalhar. Então, meu primeiro livro ele foi infantil, mas foi um processo de escrita para o livro mesmo, né? Eu costumo dizer que quando eu escrevo para as crianças é um processo de imersão para escrever mesmo para isso, né? A minha maior inspiração mesmo são coisas... Escrever para criança tem toda uma diferença aí, né? De um público muito especial também, Sim, né? o preparo de conteúdo, tudo. Uhum. E aí, quando eu lancei o meu primeiro livro, foi o Bola, Lápis e Papel, que aí é um livro de poesias infantis. E ele tem um carinho, as ilustrações são feitas por uma amiga de infância, a diagramação também foi feita por uma parceira minha. Mas eu ainda tinha esse negócio de querer escrever um livro adulto, né, com os meus textos mais usados. E aí, em 2017, eu lancei o 10 Luas, que é um livreto, esse aqui. E aí, ele é meu primeiro livro, que o projeto gráfico, a diagramação, quando eu vou vender ele na rua, eu vendo meus livros na rua, antes da pandemia. Mas também vende online, né? Sim, sim. E aí eu costumo sempre dizer que ele é um livro que ele foi todo, tirando a impressão que eu mandei para a gráfica, eu fiz tudinho nele, os versos, a diagramação, o projeto gráfico, toda a concepção dele. E eles são 10 poemas em que a lua se faz presente, não necessariamente poemas sobre ela. E aí tem meu último livro, que é o Mexe a Mão. Ele já é um livro que ele foi totalmente pensado mesmo para o público infantil, porque quando eu lancei o Bola Lápis, eu ainda dava aula, e eu percebia que minhas poesias com as crianças menores de 7 anos não funcionavam tão bem, não prendiam tanta atenção, a não ser quando eu cantava algumas poesias minhas, meu irmão musicou, então pegava. E aí, quando eu fui pensar o Mexe a Mão, eu já quis pensar ele todo num projeto gráfico mesmo para criança. Ele é um livro artesanal. O Mexe a Mão vai estar na Kombi Literária. Sim. E aí ele tem texturas, ele tem tecido, ele tem uma lixa, tem plástico bolha, ele tem toda uma concepção pensada para ser um livro brinquedo. E as poesias também foram compostas para que funcione tanto como uma brincadeira, tem algumas que eu proponho brincar com bola, tal, tudo, como também ser música ou ser só poesia. Então eu falo que ele é um livro brincante. E isso incentiva a produção também das crianças, ou seja, até as crianças também produzirem poemas. Porque isso é uma questão interessante, né? O incentivo à escrita. Você estava falando que as meninas são incentivadas a escrever, mas a fazer poesia nem tanto, não é? Mas como é que surge o slam nisso? Porque o slam ele é um pouco fora dessa linha, não? Sim. Então, quando eu conheci o Saraus, eu acho que a gente que está aqui em São Paulo, a gente tá bem no berço disso tudo, né? Da literatura periférica, tem muitos movimentos, né? Quando eu conheci o Saraus, eu quis conhecer todos. E aí, a milhão, e na época tinha, acho que a Folha de São Paulo, se eu não me engano, tinha feito um mapeamento de todos os movimentos literários da cidade, dos que existiam na época. A gente começou a frequentar tal, e aí o slam é uma modalidade de competição, né? Nunca tinha pensado nesse lugar de você avaliar a poesia, né? Porque acho que cada um tem a sua interpretação toda, e achei aquilo muito incrível. E comecei a frequentar também os slams. No início eu batalhava, mas também esse negócio da competição é uma coisa que para mim, Carol, não dava certo, assim, eu tinha muita dor de barriga, muito nervosismo, e também estava percebendo o quanto essa competição estava lapidando a minha poesia para esse formato, assim. E aí eu quis meio que ficar de fora, virei só público mesmo, até que em 2016 surgiu a ideia da gente fazer o Slam das Minas, que o Slam ele chega no Brasil em 2008, né? Começa em São Paulo e vai se ramificando por todo o território, mas assim, como diversos outros pontos da sociedade, Tem era um muitas movimento mulheres, massivo. né, em São Paulo. Hoje né? em dia, sim, mas na época, quando a gente fez o Slam das Minas, não tinha. A gente, inclusive, está para lançar um livro e vai trazer alguns
dados de pesquisa sobre a participação feminina. Eu lembro quando eu participava, se tinha 20 poetas batalhando, desses 20 só 2 ou 3 eram mulheres, né? E era uma inquietação que a gente tinha. E aí, em 2015, fizeram uma coletiva, fez o Islã das Minas no DF, e era justamente com esse recorte de que um microfone exclusivo para as mulheres, né, um espaço fechado, e que esse espaço garantia uma vaga feminina para o campeonato nacional. E aí, quando a gente tem um encontro com essas meninas, a gente fala, a gente vai trazer o Islã das Minas aqui para São Paulo. E foi muito louco, porque a primeira edição do Islã das Minas já estava lotada. Tinha muitas meninas para falar. E de lá para cá tem uma transformação nessa cena, que até 2016 nenhuma mulher tinha ganhado o campeonato nacional. De 2016 para cá, nenhum homem cis ganhou. Que fantástica, né? É uma mudança de paradigma, né? Que parece ser uma coisa simples, mas que tem uma simbologia muito grande, né? Na apropriação do espaço, né? Na participação, né? No empoderamento. Porque também é resistência, não é? Fala um pouco sobre isso, né? Como é que fazer o trabalho de resistência através da poesia? Porque isso também está dentro da sua obra? Sim, está dentro dos 2 coletivos que eu faço parte, além muito presente também na minha escrita, né? Eu costumo falar que a poesia, o contato com os movimentos literários me transformaram muito em questão de entender meu papel político, entender de política mesmo, assim, ainda que minimamente, não vou falar que eu sou, mas de me interessar tudo. Acho que a gente no Brasil não somos ensinados a entender, a gostar, é colocado num lugar que não é para nós, ou então que é chato, que é obrigatório, e a gente acaba se afastando, não entendendo o quanto isso influencia, né, na nossa vida. E até mesmo o Poetas Ambulantes, que é o outro coletivo que eu faço parte, ele faz poesia dentro dos transportes públicos. E quando surgiu a ideia de fazer o Poetas Ambulantes, era justamente nesse lugar. Tipo, eu estou bebendo dessa fonte, eu estou me informando, estou criando uma consciência social, uma consciência política, mas eu fui procurar esse movimento, essa transformação dentro dos movimentos literários. Como eu levo essa transformação para dentro do cotidiano de pessoas que não têm acesso? Eu acho que são lugares diferentes, né, que se luta, mas pelo mesmo propósito, o Islã das Minas e o Poetas Ambulantes, que o Poetas, a gente está ali falando tudo que a gente ouve e absorve, está nos saraus, a gente leva para os transportes públicos. Já teve muitas manifestações que a gente não ia para a manifestação, mas a gente ia para o transporte no mesmo dia e, através da poesia, falar para as pessoas o que estava sendo abordado na poesia ou nas manifestações, colocar as pessoas mesmo, né? Que acho que o transporte público tá a grande massa e muitas vezes essas pessoas estão muito no cotidiano. E não tem acesso à arte, à cultura, em vários aspectos, inclusive nesse aspecto mais próximo, ou seja, do seu olhar, né? Enquanto membro da comunidade e fazedor cultural também, né? Às vezes a população não tem muito essa noção, mas eu acho que tem muito a ver com a oportunidade também, né? Eu acho que talvez seja um pouco de oportunidade. Você não acha que está faltando alguma coisa aí nesse meio, ou seja, criar oportunidades de acesso? Você falou uma palavra bem interessante, né? Não, total. A população carente, né? Enfim, se a gente descentraliza, né, isso dos acessos, é isso, assim, a periferia está só trabalhando e se sustentando para manter a outra classe, né? Então, quando a gente é carente, mas não carente de diversidade de cultura, né? Que isso é importante também ressaltar. Sim, né? é o espaço mesmo, assim. Eu tenho uma lembrança que eu sempre falo isso quando eu dou entrevista. Eu estudei 10 anos na mesma escola. Toda a minha formação eu fiquei na mesma escola. E eu devo ter entrado na biblioteca dessa escola umas 3 vezes. Era tanto um negócio de não pode estragar o livro, não pode fazer barulho, então não me toque, que a gente não tocava mesmo, assim, não era ensinado. Eu acho que tipo, os movimentos literários periféricos, eles vêm justamente para mostrar o quanto a literatura é nossa, né? Quando o Sérgio Vaz fala assim, não,
não vou fazer sarau numa biblioteca, vou fazer sarau num bar. E aí transforma o bar num quilombo cultural, assim, você mostrar para o povo o quanto aquilo é deles, né? Essa quebra mesmo, assim, você falou de escrever poesia, o quanto é difícil, porque a gente aprende na escola uma poesia que não é a nossa, uma linguagem que não é a nossa. Então, quando você pergunta para um menino de 15 anos se você gosta de poesia, ele vai falar que não, porque não fala a língua dele. Mas aí você vai e mostra um vídeo de alguma poeta do Islã e ele pira. Aí eu falo, não, você gosta de poesia? Você só não está vendo. E outra coisa, né? A base da música, de uma forma geral, são poesias, não é? As letras são poesias. Então, não somos habituados também a fazer essa relação com aquela música que nós gostamos como parte também, né, de uma construção artística literária e poética. Então, talvez falte um pouco, talvez, isso na formação, né? Ou a compreensão, análise crítica também sobre o que você está ouvindo, o que você está, né, lendo. A gente talvez não... E o que você acha que poderia ser acrescentado nessa parte do acesso? Por exemplo, na região, assim, pensando Brasil, pensando São Paulo, periferia, o que você acha que falta para esse acesso realmente se concretizar? Eu acho que falta políticas públicas eficazes. O artista, quanto artista, falta financiamento do poder público, né? A gente acaba se estapeando para concorrer verbas pequenas para fazer projetos gigantes. Então, acho que falta nesse ponto, né, o financiamento dos artistas para que continuem produzindo, porque quem trabalha para a periferia é o público periférico e muitas vezes, agora mesmo na pandemia, tem muitos artistas que não conseguiram se manter quanto artistas e tiveram que voltar para uma CLT, para um emprego formal e não. Eu acho que é muito o nosso ensino, a nossa construção social é feita para que a gente fique naquele mecanismo. Eu acho que é livre, nem todo mundo tem que ser artista, tudo, mas a arte não é colocada como uma possibilidade de trabalho, né? E aí, nosso ensino, tudo é ensinado para as crianças para passar no vestibular para ir trabalhar para alguém. E aí, eu acho que nessa questão do acesso é quando a gente vê a arte como uma possibilidade de trabalho, como uma possibilidade de informação, todas as construções políticas, sociais, né, que a arte possibilita e não é oferecido porque não é visto como importante, né? Inclusive, a nova transformação do ensino médio reduziu as aulas de artes para essa galerinha que está se formando, porque acha que não é importante. Eu acho que é esse olhar mesmo para entender a importância social que a arte pode fazer. E tudo bem se a pessoa quiser depois virar um médico, virar um engenheiro, um contador, tudo bem. Como também tudo bem se ela quiser virar um poeta, que a gente ofereça possibilidades para que ela possa escolher o caminho e não que o caminho escolha ela por uma necessidade, por uma obrigação, então, todo mundo na minha família, enfim. Exato. E como é que você acha que é possível incentivar os jovens? Porque também você tem uma questão aí que é principalmente os jovens, você falou de escola, né, estudante, porque muitas vezes é desvalorizado. Eu não vou virar poeta porque ninguém compra poesia, não é? Tipo assim, como é que eu vou me sustentar? Quando se tem os editais, você que faz projetos, né? Aparentemente, os editais ligados à literatura, eles são editais geralmente menores, né, para a produção de um livro. A gente brincar que a literatura é o patinho feio das artes, né? Tem uma coisa assim, não tem, mais ou menos. E eu também sinto isso, que não tem editais mesmo de fortalecimento do livro e da leitura no sentido assim. Não, é um projeto como tem muitos com valores mais altos de programação literária, né? Para você conseguir fazer um projeto grande de literatura, digo grande em questão orçamentária, ele tem que ser um projeto megalomaníaco de atividades.
para você conseguir defender. Eu falo que a literatura é o patinho feio, né? Porque estou 10 anos trabalhando com isso. E o que eu sinto é isso, assim, quando tem uns festivais e aí as pessoas põem a literatura, porque eu estou falando de um festival de artes integradas, então tem que ter alguma coisa de literatura, mas o orçamento que ele vai dedicar para a literatura é pequeno, o tempo de apresentação que ele vai dedicar é menor, não é colocado todos no mesmo patamar, é isso, assim, eu vou fazer um festival de artes integradas, mas tal coisa eu acho que é mais importante, e a literatura sempre é isso, eu acho que é colocado para tapar buraco, então para não dizer que não tem. É esquecida que é um valor econômico, né? A língua tem um valor econômico muito forte, né? A língua que você produz, que você escreve. E quanto mais diversa ela é, quanto mais rica ela é, esse valor tende a aumentar, porque ele atrai, né, também essa riqueza para dentro do país. Eu acho que talvez o que falta eu vejo, não sei se eu posso estar assim, vendo uma perspectiva às vezes, né, até mesmo de ver para fora, né, a língua portuguesa, a produção de conteúdo de língua portuguesa para fora do Brasil, até mesmo pensar nesse valor econômico que às vezes é deixado de lado. Ou seja, por achar que só algumas pessoas podem ser as escolhidas para escrever e representar, né, a língua daquele país. Eu acho que assim, a nossa movimentação, articulação quanto escritores independentes, tudo evoluiu muito nesses últimos, mas muito pelo corre nosso mesmo, né? A internet tem colaborado muito com isso também, não? Muitas, sim, e eu acompanho, não vou nem falar que eu estou à frente, tem muitos coletivos na linha de frente, eu acabo acompanhando e contribuindo com as articulações que as pessoas fazem, mas eu acho que a gente está conseguindo avanços e ganhos e mais espaços e mais fomentos muito pela briga dessas pessoas, mas ainda no macro não está o acesso, que nem você publicar o livro por uma editora grande para você conseguir fazer uma distribuição a nível nacional, que sai internacional, é super difícil, lapidado ao máximo a sua arte, que vai ficar nesse lugar, eu estou escrevendo o que eu quero, estou escrevendo o que a editora quer, e o seu ganho é muito menor, né? Por mais que tenha o investimento da editora, o que ela vai te pagar é 3%, pensar que é o seu 100% que está fazendo ela lucrar, então é muito desigual isso. Eu reconheço, assim, eu tenho uma editora também, então eu reconheço o quanto a gente está conseguindo crescer. Acho que a gente girou essa chavinha, eu não preciso mais das editoras grandes para publicar o meu livro, mas eu não consigo distribuir o meu livro sem ser uma editora grande, e isso é muito difícil. E eu acho que eu coloco muito na questão da literatura porque é o meu trampo, mas eu acho que é com a arte independente de toda forma. Um artista com contrato com alguma gravadora grande, um músico, né? Ele vai ter um alcance tal e se manter, né? Se a sua situação financeira tem, seu cachê vai ser uma coisa, um artista da independência já tem uma outra distribuição e um outro alcance. Exato, ou seja, tem um gargalo aí na distribuição, né? Que precisa ser resolvido, até para que a própria população alcance, né, esse conhecimento. Eu vou deixar aqui, antes de terminar, a gente vai ter uma poesia, não é, Carol? Você quer que a Carol fazer poesia para a gente? Eu vou deixar aqui o Instagram, é isso? Dos contatos, para quem quiser ter acesso aos conteúdos, a comprar os livros. Como é que faz, Carol? Bom, eu tenho o site da minha editora, né, nossa lojinha, que é www.badernaliteraria.arte.br. No meu Instagram, direto na bio, tem o link direto da lojinha. Então entra aí no Instagram da Carol Ambulante, não é isso? Isso. E aí tem lá para entrar em contato. E nós vamos ter uma poesia para finalizar, Carol, é isso? Sim, vou fazer uma poesia, ela é quase nova, foi feita no final do ano, uma retrospectiva 2021 e esperança 2022. No colo de mãe, o peito do mundo ficou sem oxigênio
E não precisa CPI ou PCR para detectar contra quem estamos lutando. Luz, água, gasolina ou ouro, aonde sangra o seu bolso? Jacarezinho menos 29 sonhos, a fome engolindo outros, dos mangues às selvas de pedra, é a favela que zela por ela. Entenda, do canudo ao consumo, somos parte do problema e da solução. Então, bora cuidar do planeta, preservar a natureza, fortalecer pessoas pretas, ouvir os indígenas, proteger corpos trans, enfrentar o machismo, derrubar o fascismo, construir um melhor amanhã. O futuro é um presente que a gente embrulha e finge surpresa para fazer a diferença. Por onde você começa? Eu começo por um bom livro, uma boa poesia. Carol, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Quer deixar um recado final para as pessoas que estão assistindo, para quem quer começar e ainda não sabe o que fazer? Qual o caminho? O que você recomenda? O que você diria para quem está querendo fazer, querendo seguir esse caminho? Acho que o principal é você ir conhecer o movimento, assim, que foi um processo que aconteceu comigo, assim. Eu já trabalhava com arte, mas não é questão de bastidores, trabalhando com projetos de terceiros, e comecei a beber dessa fonte, beber dessa fonte, beber dessa fonte, e falei, quero fazer parte disso. E eu acho que o ser artista é um ser em transformação. Eu não sou poeta, eu estou sendo poeta, estou me conhecendo poeta. A Carol que publicou Bola, Lápis e Papel não é a mesma que publicou Mexe a Mão e não é a mesma que vai publicar o próximo livro. Eu estou em constante aprendizado, evolução e tudo, e acho que é isso. Obrigada, Carol. Então, para quem nos acompanhou, entra lá no Instagram da Carol e aproveita para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso, conhecer mais sobre o conteúdo que é produzido na periferia. Obrigada, Carol. Vou encerrando por aqui, agradecendo as pessoas que nos acompanham. A Feira Literária do Sol é um projeto da Nix, Diversidade e Economia Social, com a produção da Prumo Pro, apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Olha, aproveitem, assinem o canal, curtam o vídeo e compartilhem. Obrigada, Maria Alice. Um beijo para todo mundo e acompanhe nosso trabalho e acompanhe a feira.